Então, a gente vai começar o texto do Stuart Hall, tá? Identidade cultural na pós-modernidade, tá? Como eu já li para vocês na aula, estou lendo pela primeira vez o pessoal da EAD, tá? O Stuart Hall nasceu em 1932 e morreu em 2014. Ele foi professor da Open University na Inglaterra, foi um dos fundadores do Center of Contemporary Cultural Studies da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, tendo sido diretor dessa mesma universidade de 70 a 79, e é uma das figuras mais importantes na área de estudo social. Foi exatamente nessa faculdade que o professor Antônio Flávio fez o pós-doc dele, tá? Então, foi justamente nessa época, tá? Que o Stuart Hall foi diretor lá, né? Amigo dele pessoal. Então, vamos lá. A identidade em questão, lá na página 9, tá? Que a Camila mandou aí pra gente no grupo do WhatsApp, beleza? A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Esse texto aqui, ele vai escrever, se não me falha a memória, tá? Na década de 80, tá? Depois a gente vai ver aqui direitinho, eu vejo aqui a referência. Deixa eu só ver a referência aqui. Isso, na verdade, na década de 90, tá? Em 1992, ok? Então, só para a gente estabelecer um, um marco temporal, tá? Do período aí, beleza? Então, vamos lá. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, tá? Estabilizavam o mundo social, estão em declínio. Fazem surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como sujeito unificado. É interessante que quando ele escreveu isso estava aparecendo. Hoje isso já está totalmente posto. Hoje as identidades são totalmente híbridas, inclusive identidades relacionadas a coisas que não são simplesmente físicas, mas identidades relacionadas ao social e identidades relacionadas também à vida em sociedade, tá? Vamos lá. Assim, chamada crise da identidade é vista como parte de um processo mais amplo de mudança e que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. Uma leitura que é fundamental para também embasar esse texto do Stuart Hall é o texto famosíssimo, que você já deve estar cansado de ouvir, de falar, do Zygmunt Bauman, Sociedade Líquida, tá? Claro que é uma outra perspectiva. Ele está fazendo uma perspectiva mais no campo da antropologia social e não da sociologia pura e simples, tá? O que seria a diferença entre antropologia social e sociologia? A antropologia social vai colocar a formação do antropos, do homem, em sociedade. E como que a sociedade vai influenciar a formação desse homem. E a sociologia pura e simples de Durkheim vai justamente ao contrário. Vai mostrar como esse homem vai empreender a sociedade e vai estabelecer papéis nesse processo social, tá? Repetindo,
Bauman vai analisar o antropos, o homem, e aí é a antropologia social. O quê? O homem que é moldado pela sociedade, tá? Que vai se constituindo através do processo social. E é por isso que ele é líquido, porque a sociedade emana para ele coisas que não são é, perenes. O que são coisas perenes? Que duram. A própria sociedade é uma sociedade do imediato, do imediatismo. E isso vai formar no homem um ser fluido. Interesses são extremamente voláteis. Então, hoje você gosta de uma coisa, amanhã você gosta de outra. Hoje você tem uma preferência, amanhã você tem outra. Tá? Então, vale muito a pena a leitura também do Bauman para embasar e agregar o próprio Stuart Hall. Tá? Assim chamada crise de identidade é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas de processos centrais de sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. Tá. O propósito desse livro é explorar algumas questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar se existe uma crise de identidade. Em que consiste essa crise e em que direção ele está indo? Olha, gente, que interessante. Olha como que o Stuart Hall, nesse pequeno texto, que parece ser despretensioso e simplório, nos ensina o que é metodologia do estudo da pesquisa. Eu gosto muito do Stuart Hall porque ele não faz rodeio, como um bom escritor, né, inglês. Tá? Apesar de ele não ser de nascimento inglês, viveu a vida inteira na Inglaterra. Ele já coloca no primeiro momento. O propósito desse livro é explorar algumas questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar a existência da crise de identidade, em que consiste uma crise essa, que em direção ele está indo. O livro se volta para questões como: que pretendemos dizer com crise de identidade? Que acontecimentos recentes nas sociedades modernas precipitam essa crise? Tá? Que formas ela toma? Quais são suas consequências potenciais? E aí ele vai explicar o que é cada parte. Nós vamos agora para o 1.1, tá? 3 concepções de identidade. Acharam aí? Para propósito dessa exposição, acharam? Achamos. Vamos lá. Sim. Beleza. Página 10 do PDF. Obrigado, Júlia. Aqui também está 10. Para os propósitos dessa exposição, distinguirei 3 concepções muito diferentes de identidade, a saber, as concepções de identidade do sujeito do iluminismo, olha que top, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. E por isso que esse texto é muito interessante para a gente que estuda história. Por quê? Ele vai colocar como a identidade do iluminismo era, de certa forma, positivista. Tá? René Descartes, o cogito, a era das luzes, a cientificidade. E aí vem Durkheim, Weber, o homem sociológico e o homem de agora. A gente vem, antes do homem de agora, a gente tem a gênese das ciências sociais, como que o homem se via nesse processo, e o homem de agora, o homem da pós-modernidade. Vamos parar um pouquinho, só para o pessoal que não é de história, entender um pouquinho o que se entende por pós-modernidade. Tá? O que é o homem pós-moderno? Para entender um pouco o que é o homem pós-moderno, a gente deveria fazer uma leitura, mesmo que breve, ou mesmo se você colocar, por exemplo, eu sei que tem no Nerdologia, né, falando um pouco sobre Nietzsche.
tá? Sobre Friedrich Nietzsche. Ele ali vai empreender questões, principalmente no da Gaia da ciência, que depois vai ser cunhado um termo iluminado pelo pensamento de Nietzsche, chamado niilismo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Deixa eu anotar aqui. Niilismo. Niilismo vem de nihil, do latim, que é nada. Tá? Nada. É interessante que a gente tem nas artes uma impressão do niilismo, que é o grito, tá? Aquela pintura famosa do grito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pintura, o grito, de Edmund Munch, tá? Deixa eu projetar aqui para os senhores e senhoras para a gente saber o que que é essa pintura, tá? Não está muito legal não, mas é essa aqui mesmo que eu vou projetar. Vamos lá, abrir aqui a janela. Isso, quando aparecer, vocês me falam por obséquio. Ó, vem aqui imagem. Ó, é essa imagem aqui. Apareceu. Isso, obrigado. É o grito. Obra perfeita para os tempos atuais, ó. Que a autora aqui da revista está falando. Olha, o que que é o grito? O que que significa isso que foi feito lá no século XX? Tá? É um níhil, é um nada, é o desespero de um mundo que, de certa maneira, não tem uma ancoragem. Tá, se esse mundo hoje não tem uma ancoragem, aonde que ele estava ancorado? Se perdeu essa ancoragem que o Stuart Hall vai falar, esse mundo estava ancorado aonde? Aonde que emanava a âncora do mundo social que empreendia a antropos, a antropologia, que gestava os homens pensantes no século XVI, XVII, XVIII e assim sucessivamente. Vamos lá. Já dei essa aula para vocês algumas vezes. Se você pegar a concepção do mundo antigo e do mundo clássico de ancoragem, é muito interessante. Porque a ancoragem da sociedade vai estar nos deuses. Os deuses vão emanar princípios sociais, civis e assim sucessivamente antropológicos. O homem do mundo antigo e do mundo antigo clássico era um homem extremamente religioso. A vida na sociedade antiga era uma vida altamente teocrática. Vide Egito Antigo, vide Mesopotâmia, vide Roma, vide Grécia. Você tem, por exemplo, Estrabão, que é um historiador do mundo grego, que ele vai falar que em Atenas tem mais estátuas que pessoas, para mostrar como esse mundo era um mundo totalmente enxertado, eivado de religiosidade. Ok. Isso dava uma ancoragem identitária a essas pessoas. Claro que essas pessoas não tinham essa noção que nós temos hoje de identidade. Porque a gente não está falando, não está emitindo juízo de valor sobre essas pessoas. Nós estamos apenas constatando o que era o primordial nessas sociedades. E pelos monumentos, pelas memórias e pelas edificações e construções que tem nesse período, a gente vai perceber veementemente que era importante a religião. Você pega, por exemplo, as pirâmides, os zigurates, os templos romanos e gregos. Aconteceu uma transição no período antigo clássico, que foi o advento do judaísmo com um arcabouço teórico personificado, que é Cristo.
o Império Romano se converte e tem uma ruptura do mundo antigo para o mundo clássico. Qual é essa ruptura? Eu passo a ter um Deus monoteísta. Eu passo a ter um Deus que é diferente de todas as outras criaturas. E isso é Weber. Sem dúvida nenhuma, o ensaio dele mais proeminente, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo, que eu sempre falo para vocês 395 vezes. Se você esquecer de mim e passar por mim daqui a 50 anos, lembrar, o Bruno sempre falava o espírito do capitalismo, né? Eu já vou ficar, o espírito protestante, o espírito do capitalismo, a ética protestante, e eu já vou ficar satisfeito, tá? Vou me dar por satisfeito. Vai valer as aulas. O que vai acontecer? Ele vai mostrar esse processo de desencantamento do mundo. Esse processo de desencantamento do mundo vai impactar primeiro em quem? No mundo do homem. O mundo só é mundo porque tem homem. O tempo só é tempo porque tem homem. Todas as coisas que estão subordinadas ao tempo estão subordinadas também ao homem. O homem é o centro desse processo. Só existe sociedade porque tem homem. Só existe tempo porque tem homem. Tá? Claro que se você for para uma linguagem filosófica, for para o livro 11 de Santo Agostinho de Hipona, dá um nó na cabeça. Porque ele vai falar que o tempo é contingente. O que significa? O tempo só existe porque tem alguém para contar. E ele faz uma pergunta: o tempo passaria se não tivesse ninguém para observar o tempo? E aí é a história do leite, né? Você ficou olhando para o leite lá fervendo. Que não está fervendo. Quando você vira, o leite ferve. Parece lá até a partícula de Deus que está lá na Suíça, né? Enquanto você está observando, não acontece. Você para de observar, acontece. É uma doideira total. O que vai acontecer? A gente vai ter 3 momentos sociais antes da Idade Média, que é a história antiga oriental, a história antiga clássica, Grécia e Roma, e a ruptura dessas duas histórias. Vem o mundo medieval, que já é essa ruptura do cristianismo consolidada, totalmente consolidada. E aí a gente tem, como um professor antigo falava, professor Luiz, de saudosa memória, 1000 anos de Idade Média. 1000 anos de teocracia, de um mundo teocrático, eclesiástico, pautado pelas normas, regras e preceitos que emanam da religiosidade cristã e da Igreja Católica. Só que aí, dentre esses percalços da Idade Média, dentro dessas concepções identitárias da Idade Média, se convencionou dizer que é a Idade das Trevas ou das Luzes, para alguns, eu costumo dizer que é trevas e luz ao mesmo tempo em momentos diferentes, a gente vai ter uma revolução dentro do processo eclesiástico. E essa revolução não vai ser o motivo do renascimento. Aliás, a revolução acontece porque existe o renascimento. O que é o renascimento? Vocês sabem muito bem. É voltar ao ideal clássico. Eu retorno ao ideal greco-romano. O ideal da polis, da perfeição, da beleza, dos corpos perfeitos, do hedonismo, da busca pelo prazer. Tá? Beleza, mundo moderno. O que vai acontecer no mundo moderno? Um boom de coisas. Revolução Protestante. Tá? O desencantamento do mundo, que fala Weber, com a ética protestante. Eu vou ter as grandes navegações, eu vou ter filosofia, eu vou ter artes. Beleza. O próximo passo é o mundo contemporâneo. O que ainda tem no mundo moderno que não tem mais no mundo contemporâneo? Deus, a religião, a fé. Se você volta para o mundo antigo, tinha muitos deuses. Se você volta para o mundo antigo clássico, tinha muitos deuses. Se você volta para o mundo antigo clássico, a ruptura do desencantamento do mundo, tem um Deus. Tem um Deus pessoa. Tem um Deus pessoa e tem a igreja, Idade Média.
No mundo moderno, eu tenho um Deus pessoa, mas eu tenho um homem que interage com esse Deus pessoa e não precisa de mais nada. Antes disso, eu tinha deuses e homens. Deuses e homens. Deus, homem. Agora não. Eu tenho Deus e homem. Face to face. Face a face. O que vai acontecer no próximo capítulo, no mundo contemporâneo? Se no mundo moderno eu tenho Deus e homem, no mundo contemporâneo eu tenho homem. É substituída a ancoragem social. Se a ancoragem social até o mundo contemporâneo era uma ancoragem religiosa, eu vou substituir essa ancoragem religiosa, que era a fé, teologia, metafísica, pela razão humana. E a gente tem o iluminismo. O que vai acontecer no mundo contemporâneo? Não vai ter Deus, vai ter o homem. Tá? Se no mundo antigo nós temos deuses e homens, no mundo antigo clássico, deuses e homens, no mundo medieval, Deus, Jesus, a igreja e o homem, no mundo moderno eu vou ter Deus e homem. No mundo contemporâneo, homem. A razão humana, a ciência, as luzes. Agora no mundo pós-moderno, eu vou ter o níhil, eu vou ter o nada. E aí a ancoragem, que estava sempre uma coisa muito palatável, não existe mais. Se o mundo iluminista era ancorado em algo que é totalmente racional, empírico, experimental, no cogito, penso, logo existo, tá? Nas leis da física, da química, da biologia. Agora não. Agora é o fluido, para a gente usar uma palavra atual, né? O híbrido, o totalmente sem ancoragem é o que vale. É o que é bacana, é o que é legal, é o que é high-tech. Então, dificilmente, principalmente, aí falo sem medo de errar, principalmente nos ambientes acadêmicos, dificilmente você vai ver algum pesquisador, e o Stott-Hall é muito corajoso por conta disso, colocar definições tácitas sobre as coisas. O que são definições tácitas sobre as coisas? É isso. Esse quadro que está atrás de mim é um quadro azul. Não, 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 não. Esse quadro não é azul. Azul é uma construção. Olha, que mundo doido que a gente vive. Tá? Ah, azul para você. É azul porque você é menino. Porque se você fosse menina, seria rosa. Olha. Olha que construção doida. Olha que coisa de maluco isso. Tá? Eu tenho muitos amigos que são pós-modernos. Tá? E aí vão cair naquela questão que é o relativismo puro e simples. E aí, como é que você relativa identidades? Como é que você diz que ao mesmo tempo é uma coisa, mas ao mesmo tempo é outra, e é isso que é legal, e é isso que é maneiro, e é isso que é pós-moderno? Porque na verdade você fala assim, eu sou um professor de história. E aí vem um pós-moderno e vai falar assim, tá, mas o que é um professor? O que é história? Ou o que é o ser? E aí o que lá o Edward Munch fez? O grito, né? Porque quando você dialoga com pessoas que tudo é totalmente fluido, dá vontade de gritar. Porque qualquer conceito que você expressa, esse conceito
é destroçado, destruído por uma outra pergunta que pergunta o que o conceito é um pouco complicado. Agora, por isso que ele vai colocar crises de identidade. Como é que a gente cria identidades num mundo que não tem ancoragem? Será que é possível? Será que é o fim dos processos identitários? Ou ninguém, na verdade, tem identidade nenhuma? Você cria papéis ao longo de sua vida e em cada lugar que você está representando um papel social. Bourdieu vai falar um pouco isso. É do papel social. Tá? Olha que coisa interessante. Por isso, gente, que não queiram, aí é mais uma dica de professor do que de cientista, tá? Não queiram nos relacionamentos sociais de vocês, aí eu posso citar, né? Família, universidade, trabalho, igreja, relacionamentos sociais, por exemplo, como academia, não queiram ser unanimidades. Por quê? Como fala lá o Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra. E se você vai num lugar em que todo mundo gosta de você, isso é o maior exemplo que você não tem identidade nenhuma. Tá? Por quê? Se em todos os lugares que você vai, você em nenhum momento é odiado por alguém, né? Detestado por alguém, você está com uma identidade totalmente fluida. Você fala exatamente o que as pessoas querem ouvir. E aí você não tem identidade alguma. É o grito, é o desespero, é a angústia. Isso, de certa feita, alguns autores vão falar isso não é coisa da minha cabeça. Tem um autor, um psicanalista judeu que eu gosto muito, chamado Viktor Franklin. Depois vocês pesquisam na internet. Ele é um psicanalista que vai para um campo de concentração em Auschwitz e ele vai percebendo que os prisioneiros que têm mais. Que conseguem, de certa maneira, sobreviver são prisioneiros que, de certa maneira, buscam um sentido da vida. Tá? É interessante que tem um filme muito legal chamado A Vida é Bela, né, que é um filme italiano, todo mundo já deve ter ouvido falar, que de certa maneira é baseado num livro dele, que é Em Busca do Sentido da Vida. Vale muito a pena ler, e ele criou um sistema, não um sistema, mas uma teoria psicológica chamada logoterapia. Muito interessante. Tá? Que é justamente a busca do sentido da vida. É justamente isso que o Stuart Hall está falando. Né? Vamos lá, as três concepções. Ó, sujeito iluminista, iluminismo, baseado numa concepção de pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado da capacidade de razão, de consciência de ação, cujo centro consistia num núcleo interior de energia, pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo. O que é isso? A razão humana. Contínuo ou idêntico a ele, ao longo da existência do indivíduo. Isso é o iluminista. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. O que é pessoa na sociologia? Persona. Persona é uma pessoa. O que é uma persona? Alguém que tem uma personalidade. O que é um indivíduo? Alguém que não pode ser dividido em sua pessoa. Por isso que às vezes ficam frases cacofônicas, né? Como a liberdade da pessoa humana, ou a liberdade individual da pessoa, ou a liberdade do indivíduo. Pô, parece redundante. Não, porque indivíduo e persona são coisas que são imbricadas, mas são coisas diferentes. Indivíduo é alguém que não pode ser dividido, ele é íntegro.
corpo, alma e espírito, como fala a Organização Mundial da Saúde. O que é saúde para a OMS? Corpo, alma e espírito, que no caso o espírito não é o espírito teológico, é o espírito da psicologia, tá? Você está com a mente sã, corpo sã. A gente vai perceber isso no iluminismo, como que é, o centro desse homem está na sua própria razão. Ele vai continuar na página 11. Direi mais sobre isso em seguida, mas pode-se ver que essa era a concepção muito individualista do sujeito e da identidade dele, já que o sujeito do iluminismo era usualmente descrito como masculino, tá? Gente, a gente tem, claro, que hoje a gente utiliza a nomenclatura, né? Machismo estrutural, tá? Que é interessante, né? Que vai ampliar a concepção de machismo, que não está simplesmente no comportamento dos homens, mas no comportamento de todo o processo social. E aí, quando a gente fala estrutural, é a estrutura social que encadeia para isso. Como é que se desenvolve um preconceito? Tá? Como é que se desenvolve o machismo, por exemplo? Ou qualquer outro tipo de preconceito? Tá? Isso é interessante. Quando você coloca algo que é individual para o coletivo, tá? Quando você coloca algo do indivíduo para toda a coletividade. Por exemplo, vamos colocar que eu estou no trânsito, tá? Estou no trânsito. Aí tem uma pessoa obesa na minha frente, dirigindo. E ele entra num lugar sem dar seta e quase causa um acidente. O que essa pessoa é? Um idiota. Descumpriu as leis de trânsito. Agora, quando eu associo a idiotice desse indivíduo ao tipo de persona, ao tipo de indivíduo que ele é, não ri não, Letícia. Isso é preconceito. Por exemplo, novamente, né? Tem uma mulher dirigindo e a mulher dirige muito bem. Quando o cara fala assim, nossa, dirige muito bem, vírgula, apesar de ser mulher. Olha, você pega um indivíduo e você transforma isso na coletividade. Ou, por exemplo, tinha que ser nordestino. Ou, tinha que ser baiano. Daí que vem a expressão baianada. Quando você pega um indivíduo e transforma isso numa coletividade, isso é estrutural. Tá? É um preconceito estrutural. Vamos lá, vamos avançar. 11. A gente vai voltar a esse tema com mais calma, tá? A noção de sujeito sociológico, então, primeiro, o iluminista, que está centrado nele, na razão, tá? Eu sou o cosmos, eu penso, logo existo, eu sou o suprassumo da humanidade. A gente não precisa mais de Deus, de religião, de metafísica. Toda a ancoragem social está centrada na razão humana, que eu sou dotado de uma luz, de uma percepção. Vamos lá. A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade de um mundo moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito não era autônomo ou autossuficiente. Então, o que a sociologia, principalmente já do iniciozinho do século XVIII e do século XIX, vai falar? Olha, iluminista francês idiota, você não vive numa ilha. A razão humana é importante, é fundamental. Nós estamos na era da razão. Mas você sozinho não faz nada. Você vive em coletividade. É isso que Durkheim, o próprio Augusto Comte vai falar um pouco isso. Tá? Vamos lá.
núcleo interior do sujeito não era autônomo ou autossuficiente, mas era formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, os sentidos, os símbolos, a cultura dos mundos que ele habitava, tá? E aí vai colocar dois autores, né? Mead e Chloe, né? E os internacionalistas simbólicos são as figuras-chave na sociologia, que elaboram essas concepções interativas de identidade e do eu. Olha que interessante. O que para ele, o que o sujeito sociológico vai contrapor com o sujeito iluminista? O que ele vai trazer? Ó, valores, sentidos, símbolos. Olha, tudo que tem a ver com memória. Que, de certa maneira, o iluminismo Peraí, Léo, já li. Que, de certa maneira, o iluminismo meio que apagou. Passou um pouco o pano nisso. Não passou um pouco o pano de livrar a cara, mas passou um apagador. Tá? Vamos lá. De acordo com essa visão, que se tornou concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. Para o iluminista, a identidade emanava do próprio ser, que era a razão. Tá? Olha que empáfia do homem iluminista. Vamos lá. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior, que é o eu real. Mas esse formato é modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que este mundo oferece. Então você tem, por exemplo, você tem uma cerne cultural do seu viver, da sua vida. Quando você entra em contato com outros mundos, você, de certa forma, mistura isso. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, eu nasci em Petrópolis. Eu nasci no Alto da Serra. Alto da Serra é um bairro pobre, operário. Só que quando eu comecei a ficar com a idade do João, mais ou menos, 13, 14 anos, eu já vinha no centro da cidade com uma certa frequência. E aí o que acontece? As coisas que se praticam na cidade não são as coisas que praticam num bairro. E aí você tem esse choque cultural. Você se comporta de uma maneira no bairro e de uma maneira no centro da cidade. Eu me tornei dois Brunos ou um Bruno que interage de maneira diferente no mesmo espaço da cidade. Chupa essa manga. E a gente para por aqui e vai abrir a discussão.